Agradeço o convite do Sr. Primeiro-Ministro para intervir nesta cerimónia quando se cumprem 40 anos sobre a posse do primeiro governo constitucional de que tive a honra de fazer parte. As minhas primeiras palavras vão para Mário Soares, que liderou esse governo e que quero saudar com gratidão, reconhecimento e a estima de sempre. Sentimentos que já experimentava na altura, mas que hoje, com a serenidade da idade e o sedimento do tempo, são ainda mais expressivos e vincados. Quero também recordar todos os colegas de então e, em particular, evocar a memória dos que já partiram, infelizmente muitos, e alguns queridos amigos e companheiros de outras tarefas cívicas e políticas. O primeiro governo constitucional assumiu funções num momento crítico e simultaneamente exaltante. Crítico pela dimensão, dificuldade e complexidade da missão que lhe cabia enfrentar. Exaltante pela expectativa e esperança que a grande maioria dos portugueses nele depositava. Dificuldades e esperança que eram, afinal, duas faces de uma imbricada realidade política, económica e social, resultado de 2 anos de profundas transformações, muitas vezes vividas de forma tumultuária e longe das boas práticas democráticas. A democracia prometida pela manhã libertadora do 25 de Abril fizera o seu caminho das ordálias. O 28 de setembro, o 13 de dezembro, o 11 de março, o plano Melo Antunes deitado ao lixo, as nacionalizações, as ocupações, o primeiro pacto MFA partidos, o adiamento das eleições para a Constituinte, o apelo ao voto em branco, o cerco dos sindicatos à Assembleia Constituinte, a greve do 6º Governo Provisório. Apesar dos resultados das eleições para a Assembleia Constituinte demonstrarem claramente uma expressiva maioria a favor do Estado de Direito e da democracia pluripartidária, prosseguiam as tentativas revolucionárias contra o que então se chamava de democracia parlamentar burguesa. Com o país à beira da guerra civil, a correlação de forças em confronto no 25 de novembro de 75 permitiu um virar de página decisivo e reabriu o caminho para uma democracia pluralista. Com efeito, depois do 25 de novembro, a Assembleia Constituinte pôde avançar na sua tarefa e o novo reequilíbrio de forças refletiu-se inequivocamente no modo como foi redigida a parte terceira da Constituição, precisamente a dedicada à organização do poder político. Novo reequilíbrio que se refletiu também no segundo pacto MA-partidos, que consagrava a transitoriedade do Conselho da Revolução e da tutela militar. Aprovada a Constituição a 2 de abril, importava dar-lhe corpo institucional. Sucedem-se, com admirável tranquilidade e civismo, os atos fundadores da nova ordem democrática e constitucional. As eleições para a Assembleia da República têm lugar a 25 de abril e para a Presidência da República a 27 de junho. O Presidente eleito, o General Ramalho Yanes, é investido a 14 de junho e indigita Mário Soares como Primeiro-Ministro. O primeiro Governo Constitucional toma posse em Belém, na Sala Azul, faz hoje 40 anos, num dia igualmente quente como este. Mário Soares opta por um governo minoritário. Aliás, na altura, os analistas políticos eram perentórios a afirmar que no nosso sistema partidário e com o método de onde nenhum partido poderia alcançar a maioria absoluta. Mário Soares avança com um governo minoritário, homogéneo, mas com grande abertura. Com efeito, dos 17 ministros, 7 eram independentes,
3 militares e 4 civis. Muitos dos ministros, além dos militantes do Partido Socialista, alguns independentes eram também deputados, como era o meu caso, e o facto de se terem submetido ao sufrágio era sinal de boa praxe republicana. Quase tudo era novo, quase tudo era um começo sem precedentes. Recordo-me, por exemplo, de se ter debatido se a apresentação do programa do Governo à Assembleia se faria por uma declaração do Primeiro-Ministro ou com um texto mais ou menos detalhado de medidas. Acabou por se decidir por um texto que foi redigido numa verdadeira maratona, culminando num dia inteiro passado na casa de Mário Soares, em Nafarrocos. Inspirados pela vista da Serra de Sintra e incentivados pela hospitalidade e pela palavra da Maria de Jesus, a quem quero hoje também prestar homenagem com respeito e admiração. O discurso de Mário Soares na apresentação do programa de governo foi uma notável peça de oratória política e parlamentar. Numa longa exposição de quase 3 horas, foi afirmativo, preciso, acutilante, não escamoteando os problemas e colocando as demais forças políticas diante das suas responsabilidades. Foi de tal modo notável que Diogo Freitas do Amaral conta nas suas memórias políticas, e cito: "Depois de o ouvir, virei-me para o Adelino Amaro da Costa, que estava sentado à minha direita na bancada do CDS, e disse-lhe ao ouvido: cuidado, com este programa e este discurso, o PS vai ficar 10 ou 15 anos no governo." Nenhum partido ousou apresentar moção de rejeição e o governo passou sem ter havido qualquer votação. Freitas do Amaral referiu expressamente não rejeição e Sá Carneiro uma dupla negativa, não desconfiança. Todavia, como disse há pouco, o primeiro governo constitucional ia enfrentar uma situação crítica num ambiente de grande expectativa. Portugal precisava de se reencontrar consigo próprio, de certo modo, de lograr uma nova identidade nacional. Findo o Império físico e o Império mítico ou mitificado, importava estarmos em paz nos limites europeus originais do continente e das ilhas atlânticas. Importava também superar as sequelas e os traumas de quase meio século de ditadura e de 13 anos de guerra colonial. Importava reintegrar os 600 mil portugueses que tinham regressado das ex-colónias e que careciam de tudo. Portugal precisava de sarar as feridas abertas na sociedade portuguesa pelas divisões profundas resultantes do sectarismo e da violenta confrontação ideológica e política do chamado PREC. Era necessário apagar a fronteira de Rio Maior, expressão simbólica dos 2 modelos de sociedade em confronto. Portugal precisava de vencer a crise económica, financeira e cambial em que o país estava mergulhado. Crise que era o resultado do cúmulo de múltiplos fatores. A crise internacional decorrente do primeiro choque do petróleo, a perda dos mercados cativos das ex-colónias e as transformações ocorridas na estrutura produtiva, com as nacionalizações, as ocupações, as reivindicações irrealistas e a fuga de muitos empresários. Além da alta inflação, o mais preocupante era o déficit da balança de pagamentos, que se traduzia em penúria de divisas e num crescente recurso ao endividamento externo, nem sempre possível. Portugal precisava, finalmente, de afirmar com clareza
a sua posição no contexto internacional e de se ressituar em termos geoestratégicos, depois das tentativas, felizmente goradas, de aproximação ao bloco soviético e da ilusão de um terceiro mundismo mais ou menos original. Era ainda preciso estabelecer o quadro e o modo de relacionamento com os novos países africanos de língua portuguesa, não esquecer Timor, fazer uma opção relativamente às comunidades europeias, bem como com o relacionamento com a Espanha, em processo de democratização, com o Brasil, que vivia uma ditadura, mas acolhera muitos portugueses, e com os Estados Unidos. Em suma, uma tarefa gigantesca, uma tremenda responsabilidade para todo o Governo e especialmente para o seu Primeiro-Ministro, Mário Soares, exigindo forças desmedidas, vontade, lucidez e determinação que não lhe faltavam, mas faltava o apoio político que não era consentâneo nem provável com um governo minoritário. Mário Soares assumiu o desafio com as suas reconhecidas coragem e destreza política. Era, sem dúvida, na altura, o político português mais prestigiado, tanto em Portugal como no estrangeiro. O seu passado de resistência e de luta contra a ditadura, tudo o que fizera pela consolidação da liberdade conquistada no 25 de Abril, as ligações e o apoio de muitos líderes de países estrangeiros e de organizações internacionais colocavam-no como chefe de governo indiscutível. Mas a chefia do primeiro governo constitucional era para Mário Soares uma nova prova, a condução da política global do país nas suas várias dimensões, num momento em que tudo parecia prioritário. Era necessário coordenar a ação de 17 ministros, mantê-los focados, evitar contradições, aplacar inevitáveis divergências. Mário Soares sempre conduziu o governo dando grande liberdade aos seus ministros e incentivando a sua ação, mas corrigindo o tiro quando entendia necessário e tendo realizado, ainda antes do governo ter completado um ano, uma remodelação. Na área económica, a prioridade das prioridades, como tinha dito Mário Soares na posse do governo, as dificuldades avolumavam-se e a recorrente escassez de divisas apontava para uma negociação com o Fundo Monetário Internacional. As críticas da oposição e da opinião pública avolumavam-se também. E o Presidente da República, como que inaugurando uma praxe depois seguida pelos seus sucessores, fez severas críticas ao Governo no discurso da sessão comemorativa do 25 de Abril de 77. Parecia cada vez mais difícil que a profecia de Freitas do Amaral se cumprisse. Mário Soares resolve, no seu estilo combativo, passar à ofensiva. Apresenta à Assembleia da República um memorando para o estabelecimento de uma plataforma de acordo com os partidos e os parceiros sociais e avisa que, na impossibilidade de um acordo, apresentaria à Assembleia uma moção de confiança. Foi o que aconteceu. A discussão da moção na Assembleia iniciou-se no dia 7 de dezembro, dia de anos de Mário Soares, e foi votada já na madrugada de 8. Toda a oposição, da direita e da esquerda, votou contra, implicando assim a queda do governo. Creio que na nossa bancada todos ficámos em choque. Só o Mário Sotomayor Cardia, com a sua fina ironia, desdramatizou, dizendo que numa democracia não era nada de anormal, apenas a primeira série de uma longa série de quedas de governo que ali teriam lugar. Mas o que parecia ser para Mário Soares uma derrota política, um amargo presente de aniversário,
acabou por reforçar a sua posição de líder. Não havia alternativas do lado da oposição e o Presidente da República indigitou Mário Soares para formar o segundo governo. A sua boa estrela brilhou novamente. É tempo de concluir. Com a distância que o tempo permite, Mário Soares, no seu ensaio autobiográfico Um Político Assume-se, publicado em 2011, faz o balanço do que fora o seu primeiro governo. Começa pela autocrítica, considerando que tinha sido um erro ter constituído um governo minoritário sem exigir uma moção de confiança no seu início ou sem ter adotado qualquer coligação com o PPD ou o CDS. Mas mais adiante faz um balanço positivo, que juiz também em causa própria, embora em pequena parte, creio que posso subscrever. E cito: o primeiro governo constitucional que teve como Ministro de Estado a figura moral e política impecável do professor Henrique de Barros e uma equipe de muita qualidade realizou, modéstia à parte, um trabalho gigantesco para salvar o país da bancarrota, reintegrar sem discriminação os chamados retornados vindos das colónias e normalizar o Estado de Direito democrático, pluralista, pluripartidário, aberto à Europa a caminho de ser civilista. Mário Soares, que ganhara de pleno direito os mais altos galões de lutador pela liberdade, tinha então aberta de par em par a carreira de governante e de incontestável líder político reconhecido e prestigiado em Portugal e no mundo. Foi assim, com naturalidade, que esfiou mais 2 governos constitucionais, o segundo e o nono, e que pelo sufrágio direto e pela vontade dos portugueses chegou à chefia do Estado, que exerceu com brilho e elevação em 2 mandatos. Se procurasse mais adjetivantes, teria que fazer um glossário e haveria sempre lacunas. Quero apenas recordar uma frase que Mário Soares nos repetia então nos momentos difíceis: só é vencido quem desiste de lutar. Um bom mote para quem enfrenta a adversidade. E como seu colaborador do longínquo primeiro governo constitucional e hoje como amigo e simples cidadão, por tudo o que lhe devemos, quero dizer apenas muito obrigado, Mário Soares, bem-aja. Comemorar os 40 anos da tomada de posse do primeiro governo constitucional é comemorar um marco fundamental da reconstrução da nossa democracia, pondo fim a uma longa procissão de governos provisórios. Prestar homenagem ao Dr. Mário Soares, primeiro-ministro do primeiro governo constitucional, grande português, grande democrata, é algo que só fica bem a quem toma a iniciativa e todos nós apreciamos tanto o Dr. Mário Soares que estamos muito gratos por a ter tomado. O Dr. Emílio Rui Vilar já explicou aqui, e fez-lo muito bem, e felicito pela sua intervenção, o que foi o primeiro governo constitucional, a importância que teve, o modo como funcionou. Compete-me a mim, e faço com muito prazer e com muita honra, colaborar na outra parte desta cerimónia, ou seja, a homenagem a Mário Soares. E homenagear Mário Soares não pode fixar-se fotograficamente num momento relevante, é certo, em que ele toma posse e atua como chefe do primeiro governo constitucional. Tem de se voltar atrás, tem de se ir para diante, a vida dele é tão rica, é tão iluminadora, é tão motivadora, que temos de ir um pouco mais atrás e ir bastante mais para a frente. E eu vou fazê-lo, desculpem-me, vou fazê-lo num registro pessoal, essencialmente pessoal, mas que procura ilustrar várias das facetas da personalidade do nosso homenageado e explicar como
decorridos 50 anos na nossa relação pessoal, na nossa relação de amizade. Ele é, em tudo isto, e julgo que do lado dele também, um grande e bom amigo, um amigo do seu amigo. Quero aqui recordar, antes de mais, que conheci a doutora Maria de Jesus Barroso antes de conhecer Mário Soares. E o doutor Rui Vilar já se referiu a Maria de Jesus Barroso, e eu quero também aqui prestar-lhe uma homenagem muito sentida. Ela foi uma pessoa muito importante por si própria, pelo que fez pelo país e também pela maneira como acompanhou sempre, nas horas mais difíceis e nas horas mais complicadas, o seu marido, o grande estadista que é Mário Soares. E por isso deve ser relembrado aqui quando homenageamos Mário Soares. E conheci a doutora Maria Barroso, que eu trabalhava então no Diário Popular, ela estava cá, Mário Soares estava no exílio, e organizámos uns prémios que se chamavam Prémios Limão e Prémio Laranja. O Prémio Limão era atribuído a pessoas de quem não gostávamos, e o Prémio Laranja a pessoas de quem gostávamos. Eu sempre tive uma predileção pela cor laranja, como se demonstra há bastante tempo. E a doutora Maria de Jesus Barroso foi-lhe atribuído um prémio laranja, a censura quis cortar, não queria que anunciássemos essa atribuição, lá lutámos, conseguimos, ficámos amigos desde aí, e é só mais tarde que tenho a honra e o prazer de conhecer Mário Soares, através de um comum amigo, grande jornalista, grande lutador pela liberdade de informação, Raul Rego. Raul Rego convidou-nos para um almoço. Para um almoço num restaurante que eu acho que já não existe, que é o restaurante Vera Cruz, ali na Avenida da Liberdade. Conversámos muito e acho que gostámos um do outro. A conversa foi interessante, a conversa foi profunda. A conversa permitiu-nos logo ter confiança um no outro. Qual não é o meu espanto quando, 3 ou 4 dias depois, recebo no Diário Popular uma carta em papel timbrado, Mário Soares, advogado, Rua do Ouro, escrita à mão com uma letra parecidíssima com o Dr. Mário Soares, em que praticamente me insultava, dizia que o almoço tinha sido uma desgraça, não tinha gostado nada de estar comigo, e eu fiquei espantado. E, como costumo fazer nestas coisas, peguei no telefone, falei-lhe diretamente, e disse: mas o que é isto? O almoço correu tão bem, e agora você vai-me escrever uma carta insultuosa, praticamente. Eu não escrevi carta nenhuma, eu vou já aí. Foi ter comigo, então o que era? Era a PIDE, que tinha-nos visto almoçar juntos no restaurante Vera Cruz e que tinha forjado uma carta para lançar imediatamente a discórdia e acabar com uma amizade que estava a nascer. Por isso a PIDE, até certo ponto, colaborou na nossa amizade. E é bom reconhecer. Depois vieram as eleições de 69, eu concorri como independente nas listas da ANP, o Dr. Mário Soares concorreu pela oposição, mas continuámos sempre a dar-nos, continuámos sempre a trocar posições e oposições por vezes, como colaborámos depois, durante o PREC. Isto não quer dizer que estivéssemos sempre de acordo. Por exemplo, quanto à descolonização, não estávamos de acordo em muita coisa. Por exemplo, quanto ao PSD querer aderir à Internacional Socialista e ele se opor de toda a maneira efetiva a que o PSD se aderisse e conseguiu sempre que não aderisse à Internacional Socialista, também não estávamos de acordo. E também havia as clássicas aborrecimentos causados pelo Expresso, do qual eu era diretor, mas isso é algo a que eu me habituei há muitos anos. Mesmo depois de ter saído diretor em 1980, continuo aos sábados, prudentemente, tentar não atender o telefone. Colaborámos durante esse período do PREC e acho que colaborámos bem, repito, nem sempre de acordo, e também noutras ocasiões não tivemos de acordo, quando o meu amigo Mário Soares teve aquilo que eu dizia que era uma deriva chavista, ou seja, pró-Hugo Soares, ou quando teve assumiu quase a chefia daquele movimento de Porto Alegre, no Brasil, contra a reunião anual em Davos. Não estávamos completamente de acordo, mas o que eu quero aqui deixar claro, portanto, todos, é que estivemos sempre de acordo em questões fundamentais. Estivemos sempre de acordo
na defesa das liberdades, na luta pela democracia. Estivemos sempre de acordo também pela construção de uma Europa na qual continuamos a acreditar e que queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Como tentámos colaborar durante os governos que se seguiram, chamados governos de iniciativa presidencial, o que não funcionou, mas é bom aqui recordar que a primeira proposta de aliança feita pelo Dr. Sá Carneiro a um partido daquilo a que se chamava, não sei se agora ainda se pode chamar, o arco da governação, foi ao PS. Só que essa aliança ainda não foi possível e avançou-se para outra solução, que foi a chamada Aliança Democrática. E colaboramos também, e eu tenho muita honra em dizer isso, quando fui Primeiro-Ministro, desde o fim de 80 até junho de 83, e colaboramos em muitos assuntos que eram fundamentais, como a negociação para a adesão de Portugal à CEE, os dossiês que iam ser negociados. Eu tinha o prazer de receber aqui nesta casa o chefe da oposição. Criámos até um certo protocolo nestas reuniões, que eu acho que é importante que se mantenha, porque há um líder do governo, há um líder da oposição, e eles devem assumir estes cargos também com um lado institucional, e continuamos sempre a conversar, a tal ponto que, apesar de ali em baixo haver debates parlamentares assanhados muitas vezes, eu acusei-o de estar a meter o socialismo na gaveta, ele acusou-me de outras coisas quaisquer, mas quando foi preciso chegar a acordo sobre algo que eu considero muito importante, que é a revisão constitucional de 1982, chegámos a acordo. Era preciso uma maioria de 2/3. Essa maioria de 2/3 só era possível se o PS se juntasse à maioria da Aliança Democrática. Isso foi conseguido. Isso deve-se em grande parte à ação do Dr. Mário Soares, e é assim que nós tivemos finalmente uma Constituição democrática e pudemos aspirar de verdade a aceder à CEE, porque de outra maneira não teríamos conseguido. Quando foi da passagem de testemunha em 83, vim aqui formalmente com os dossiês mais delicados e esses dossiês foram examinados e foram aqui entregues. Depois o Dr. Mário Soares é Presidente da República e eu nunca me esqueci, fiquei desvanecido pela maneira como durante os seus mandatos ele sempre me tratou. Para além da amizade, a consideração, o respeito pelo cargo de alguém que tinha saído de Primeiro-Ministro. Fui convidado para viagens à China, eu e a minha mulher, que aqui está presente, aliás. Fomos convidados para viagens à China, à Espanha. Conversámos muitas vezes ao longo desses 10 anos de mandato. O Dr. Mário Soares lembrou-se de uma coisa que pouca gente na altura se recordava e agora ainda menos, é que tinha sido no meu tempo que a navegabilidade do Douro tinha sido decidida. E ele lembrou-se disso. E quando ele faz, numa viagem épica, da fronteira de Espanha até ao Porto, a descida do Douro, lembrou-se de me convidar e eu fiz esta viagem com ele. Isso honrou-me e desvaneceu-me, porque lembra-se, é a lembrança de um amigo, é alguém que não quer tirar a outrem os frutos de algo que esse outrem fez e de decisões que tinha tomado. E assim vamos continuando. Quando foi da recandidatura do Mário Soares, aquela outra, à presidência da República, eu disse-lhe o que pensava, ele não quis ouvir, mas a prova da resiliência, da capacidade deste homem foi que eu convidei para almoçar poucos dias depois da derrota. E ele já estava a olhar para o futuro, já estava noutra, já estava a pensar no que ia fazer a seguir, com uma capacidade de resistir, sem se queixar. E isto é outra característica que ele tem, além de ser corajoso, física e moralmente, é corajoso em relação ao presente e ao futuro. Isso é algo em que nós temos também de aprender e temos de nos regozijar por ele ter sido sempre assim e continuar a ser. O que mais vos posso dizer? Que o Dr. Mário Soares tem colaborado com meios de comunicação do Grupo Empresa, ao qual presido, ao longo dos tempos. E uma das colaborações é ser júri do Prémio Pessoa.
e não calculam o prazer que é tê-lo como membro do júri, não só por aquilo que diz, produz, pensa, contribui durante as reuniões do júri, mas também porque nós temos ali, o júri reúne-se setiais e temos ali umas noites em setiais de grande conversa, de grandes trocas de impressões, de grandes discussões por vezes, e o Dr. Mário Soares, outra das suas grandes qualidades é que é um grande contador de histórias. E vê-lo ali à compita com Miguel Veiga, que é pena, por todas as razões, que não esteja hoje aqui connosco, e que é outro grande contador de histórias, a falarem de Álvaro Cunhal, de Dona Maria de Bragança, das pessoas mais diversas, Dona Maria Pia de Bragança, como ela se chamava, de François Mitterrand, de Palma Inácio, e a contarem histórias sucessivas. E ele realmente iluminava essas noites, e ilumina essas noites, com uma outra característica que tem, que é da comunicabilidade, de ser capaz de pegar numa história e transformar em algo de muito, muito interessante. Ele foi prémio de carreira num dos prémios que atribuímos anualmente nos Globos de Ouro. Ele trabalhou para o Expresso como colunista numa coluna intitulada de Bruxelas, durante a experiência como deputado europeu que teve. Ele trabalhou depois para a Visão como colaborador também, claro, de setembro de 99 até 11 de junho de 2015. Portanto, tem uma longa relação com vários dos meios nos quais ele pessoalmente está envolvido e, muitas vezes, a criticar, a dizer que estava tudo errado, nós estávamos a fazer mal, e eu dizer que não, mas isso é que é a amizade. A amizade é saber discutir, é saber aceitar a opinião do próximo, é respeitá-la e é aprender com essa opinião do próximo, mesmo quando não se está de acordo. Somos visitas de nossas casas, quer na minha casa em Cascais, quer das casas dele no Algarve e na Rua João Soares, onde está o Colégio Moderno também, grande obra que pertence à família e à qual ele também pode e deve ser ligado, como é evidente. Almoços em restaurantes, porque ele gosta daqueles pratos muito portugueses, ovos estrelados com batatas fritas, é das coisas que ele mais adora, e não gosta nada da comida muito sofisticada dos chefes e tal. E a maneira como conseguimos conversar, e recentemente a minha mulher e eu tivemos o prazer de ir jantar à casa dele, agora em março, e hoje mesmo aqui, eu contei uma inconfidência, mas não é, ele chamou-me aqui de lado há bocadinho e disse-me: eu quero que você lá vá jantar a casa rapidamente, quando é que pode ir? De maneira que terei o prazer de lá voltar. Tudo isto parece muito centrado na minha pessoa, mas eu centrado na minha pessoa, estou a centrá-lo no Dr. Mário Soares. Estou a tentar referir todas as vivências que tive, tudo aquilo que aprendi com ele, estou a tentar justificar, porque louvei tanto desde o início esta iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, e estou a tentar dizer que, para mim, e penso que para todos os que aqui estamos, o Dr. Mário Soares é um grande democrata, é um grande homem e que gostamos muito dele. Celebramos este ano 40 anos da institucionalização da nossa democracia. Vencida a ditadura, vivida a Revolução, 1976 foi o ano de institucionalização da democracia. Começou com a aprovação em 2 de abril da Constituição da República Portuguesa. Seguiu-se-lhe, logo em 25 de abril, as primeiras eleições para a Assembleia da República. A 27 de junho, as primeiras eleições regionais dos Açores e da Madeira e, sobretudo, as primeiras eleições presidenciais ganhas pelo Sr. General Ramalhianes, que aproveito para saudar. E também o ano em que se viveram, em dezembro, finalmente, as primeiras eleições autárquicas para as freguesias e para os municípios. Mas um momento marcante deste processo de institucionalização é, indiscutivelmente, a formação do primeiro governo constitucional que hoje aqui assinalamos. Foi o primeiro governo saído de eleições livres, foi o primeiro governo que entrou em funções após a vigência da Constituição e foi também o primeiro dos 3 governos presididos pelo Dr. Mário Soares. Foi, como aqui já foi recordado,
um governo que se formou perante desafios gigantescos. O desafio de assegurar, depois de 50 anos de ditadura e 2 anos de revolução, um período de concórdia nacional. Um governo que tinha de responder à necessidade de construir a nova ordem constitucional, que tinha a necessidade de assegurar a reconstrução económica do país e que tinha a necessidade de reinserir Portugal no mundo após 5 séculos de colonialismo. Muito devemos a este primeiro governo constitucional na construção do Estado de Direito, desde a primeira lei de atribuições e competências das autarquias locais até à consagração efetiva da independência do Poder Judiciário, que até aí não existia. Mas creio que há 2 iniciativas desse governo que marcaram profundamente e definitivamente a vida do país e que ainda hoje marcam a vida de todos nós. A primeira, o reencontro com a Europa. Primeiro no quadro do Conselho da Europa e depois, a 25 de março de 1977, a apresentação do pedido de adesão à então Comunidade Económica Europeia. Mas há um outro momento igualmente marcante deste primeiro governo, que seguramente alterou muito mais a vida do dia-a-dia da generalidade dos portugueses, das nossas famílias, e que corresponde na vida de todos nós ao verdadeiro significado de nova ordem constitucional. E refiro-me à aprovação, em 25 de novembro de 1977, da revisão do Código Civil, que introduziu a mais profunda alteração na concepção do que é a igualdade de género nas relações familiares e que introduziu uma verdadeira revolução no direito da família em Portugal, consagrando a igualdade de direitos entre os cônjuges, uma nova visão do poder paternal, o fim dessa ignomínia que era a discriminação dos filhos nascidos fora do casamento e que, a par da entrada na União Europeia, marca seguramente uma das grandes alterações civilizacionais que o país viveu, e tudo na vigência deste primeiro governo constitucional. Foi para evocar este primeiro momento fundador do nosso Estado de Direito Democrático que convidei o Dr. Rui Vilar, então Ministro dos Transportes e Comunicações, e o Dr. Francisco Pinto Balsemão, o mais antigo dos antigos Primeiros-Ministros, a quem agradeço penhoradamente a disponibilidade que desde a primeira hora tiveram para aqui participarem nesta homenagem. Esta homenagem é, obviamente, uma homenagem a Mário Soares. Mas Mário Soares não me levará certamente a mal que, ao homenageá-lo a ele, homenageemos todas e todos aqueles que, como ministros, secretários ou subsecretários de Estado, serviram neste primeiro governo constitucional e que, felizmente, muitos deles se encontram ainda entre nós e, designadamente, aqui neste jardim, e para quem peço uma grande saudação. A todos, com Mário Soares em primeiro, naturalmente, somos devedores da coragem e da perseverança, da energia criadora e da vontade lúcida, da ousadia nas rupturas que souberam fazer, mas também na abertura ao diálogo e à concórdia que era essencial restabelecer na sociedade portuguesa. Eram tempos onde os governos duravam pouco e o primeiro governo também não durou muito. Fez muito no pouco tempo que teve, mas de facto não durou muito. E por isso não homenageamos no Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro do primeiro governo, só o que fez enquanto Primeiro-Ministro do primeiro governo constitucional. O governo foi curto, mas felizmente a sua vida é longa. Longa na resistência à ditadura. Longa na forma como soube defender a revolução das ameaças à liberdade. Longa na capacidade que teve de assegurar o fim do colonialismo e a nossa integração na União Europeia.
longa na capacidade que teve de consolidar a nossa democracia, longa na capacidade que teve de garantir a reconstrução económica do país. No dia em que o Governo caiu na Assembleia da República, democraticamente, a expressão de Mário Soares, creio que todos ainda nos recordamos. Foi dizer que se sentia livre como um passarinho. Porque Mário Soares não nasceu nem acabou como Primeiro-Ministro do primeiro Governo Constitucional. Começou muito antes e tem continuado, que esperemos nós, para muito sempre. E a homenagem que aqui lhe fazemos é a homenagem de isto tudo, do resistente, do defensor da democracia, do construtor da integração europeia, do reconstrutor do país e, permitam-me também dizer, aquele que conseguiu manter a seu lado durante 67 anos uma grande mulher, Maria de Jesus Barroso, que eu também quero aqui homenagear. E é por Mário Soares ter encerrado o seu primeiro governo constitucional, livre como um passarinho, que o decidimos homenagear aqui precisamente neste jardim. Um jardim cheio de árvores, ele que é um grande amante das árvores e que sabe na sua casa de Mafagos descrever não só o nome, como a data da plantação, como porque é que ela está ali e não está noutro sítio, e como foi discutindo com o arquiteto Ribeiro Teles a localização da árvore com que fez na sua casa na Fagos. As árvores que conseguiu levar para a cobertura do prédio onde reside, no Campo Grande. As árvores que ama, porque no fundo são as árvores que permitem aos passarinhos serem livres, e é essa grande definição do Dr. Mário Soares. Será sempre um passarinho em liberdade, e é isso que lhe temos que dizer. Muito obrigado, Mário Soares.